Serei seu professor nesta videoaula de Introdução à Metrologia. Vamos começar? Os temas desta aula são a história da metrologia, primeiras referências e padronização das medidas. Antigamente, ainda o homem nômade, ele não tinha necessidade de criar um sistema de medidas. Bastava ele separar as situações do que era maior e do que era menor, e ele já dava como satisfeito. Na medida que houve a evolução da civilização, ele teve que criar um local para viver, teve que fazer cultivo, e aí começou a necessidade de criar um sistema de medidas. Existe até uma frase do filósofo Protágoras que o homem é tudo o que ele mede. E começou a utilizar o próprio corpo para poder fazer essas medições. Ele usava o polegar, ele usava o palmo, usava também o pé, a jarda, a braça e o próprio passo. Os egípcios criaram o seu próprio sistema de medição, que era o cúbito, que era uma medida que ia do cotovelo até o extremo do dedo do meio. Com esta medida, ele criou dois padrões, uma barra de pedra e também cordas com nós, representando essas medidas. Já os ingleses, nos séculos XV e XVI, utilizaram como sistema de medida o polegar, o pé e a jarda. Já os franceses, no século XVII, já criou um outro sistema de medida, que seria a toesa, que mais ou menos era o equivalente a 6 pés. Depois, com pesquisadores e estudiosos, a França fez a primeira definição de metro, como metro é a 10.000.000ª parte de um quarto do meridiano terrestre. Continuando os seus estudos e sua pesquisa, ele fez uma segunda definição, substituindo a primeira, que era: o metro é a distância entre os dois extremos da barra de platina, depositada nos arquivos da França e apoiada nos pontos de mínima flexão na temperatura de 0 graus Celsius. E aí, como a barra de platina era maleável, eles criaram uma barra com seção transversal em X, adicionando também irídio, para poder deixá-la mais resistente. E criaram uma terceira definição que substituiu a segunda definição, que é metro. É a distância entre os eixos de dois traços principais, marcados na superfície neutra de um padrão internacional, depositado no Boreal International Displays at Measures, na temperatura de 0 graus Celsius e sob uma pressão atmosférica de 760 milímetros mercúrio, e apoiado sobre seus pontos de mínima flexão. Já no Brasil, o sistema de medidas definiu uma outra definição para o metro. Metro é o comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo durante o intervalo de tempo de 1 sobre 299.792.458 avos do segundo, utilizando também uma barra com perfil com seção transversal em X, também de platina com 10% de irídio. Bom, a metrologia, você precisa conhecer alguns conceitos. Um deles é a medição, que é a ciência de fazer medidas, observar e registrar. Outra definição, outro conceito, medida. Medida é o resultado numérico de uma medição. Precisão
Precisão é a condição que um instrumento de medição oferece em realizar medidas muito próximas uma da outra. Leitura ou resolução é o resultado real de uma medição. Incerteza é a presença do erro numa medição. Aferição. Aferição é a correlação, a correspondência de uma medida real com um valor também real de um padrão. Calibração é o procedimento que se faz nos instrumentos de medição para eles adquirirem a maior precisão com relação a um bloco padrão. Ajuste são as ações preventivas e corretivas que se fazem necessário nos instrumentos de medição, tomando como base blocos padrões. Rastreabilidade é a condição de registrar e acompanhar todas as medidas em todos os seus níveis desde o seu início. Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Confiabilidade metrológica é o grau de confiança associada ao processo de metrologia. Instrumentação é a ciência que estuda, observa e utiliza os instrumentos de medição. Nós separamos alguns links para você conhecer mais sobre o assunto desta videoaula. Não deixe de acessá-los em seu ambiente virtual. Qual a importância de medir e o que é metrologia? Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto Introdução à Metrologia. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente esta videoaula. Até a próxima!